Se eu levantar cedo, não vir para a escola dominical, parece que tem alguma coisa faltando, parece que alguma coisa caiu da prateleira. Não, eu só me reaviso na escola, porque há 50 anos que eu venho na escola dominical. Então já faz parte da minha vida essas tradições. Já faz 50 anos que eu venho para o ensino. Já faz 50 anos que eu chego na igreja e ajoelho para orar, para iniciar o culto. Então, é incorporado nos meus valores. Isso é incorporado já nos meus valores. Só que eu não vou julgar ninguém por essas tradições. Porque essas tradições também vão mudar. Agora, os princípios bíblicos não mudam. Os princípios bíblicos permanecem. Pode mudar a escola dominical, pode ser a história de Deus, a escola de quinta, pode mudar tudo, pode virar tudo, mas os princípios bíblicos não mudam, não se quebram. Vamos lá. Paulo, um cooperador do Evangelho. Timóteo trabalhou com Paulo e Silas a fim de que as boas novas do Evangelho chegassem à Europa. A equipe missionária pregou sobre Jesus como Filho de Deus na cidade da Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia. Se você ler 2 Coríntios capítulo 1, 19, está justamente falando sobre isso. Os judeus de Tessalônica, nós falamos aqui na casa de Paulo aos irmãos de Tessalônica. Os judeus de Tessalônica perseguiram o apóstolo e seu culto até Bereia, e instigaram que não morra eles. Por isso os irmãos tiraram Paulo daquela região e embarcaram para Atenas, que era a capital da Grécia. Timóteo e Silas ficaram lá, a fim de dar continuidade ao trabalho em Bereia. Posteriormente, Paulo desceu a Corinto e Timóteo e Silas partiram para a Macedônia e encontraram naquela cidade, Atos dos 8:5. O apóstolo, sem dúvida, era o líder do grupo e o porta-voz da fé, mas Silas e Timóteo certamente eram importantes companheiros na missão e estavam felizes por trabalhar sob a liderança e a direção do veterano missionário Paulo. Timóteo, grande cooperador, Silas, ou também chamado de Silvano, e outros, mas esses eram muito próximos e faziam um grande trabalho na direção, orientação do veterano missionário Paulo. Que bom é quando você tem uma pessoa experiente, uma pessoa orientada, uma pessoa capacitada para te dar as coordenadas, para te dar as diretrizes, para te dar um rumo. Eu lembro que quando converti a Cristo, tinha um grupo de anciãos da igreja, de irmãos de cabelos brancos, e aproximei muito daqueles irmãos. E aquela aproximação com aqueles irmãos veteranos foi muito bom para a minha vida, porque eles eram muito experientes e me deu amparo na minha virtude, foi uma coluna, foi uma estabilidade no começo da minha fé, aqueles veteranos. Porque eles tinham agora a experiência, tinha a experiência da fé, tinha a experiência da caminhada, para ir nos conduzindo e nos instruindo o caminho. E Paulo e Silas estavam na direção e orientação desse veterano missionário Paulo. Com felicidade, grandeza, é você ser discípulo, ser aluno desse grande gigante da fé, ou chamado de apóstolo Paulo. Em Atos 19:22, Timóteo é descrito como Erasto, como um dos auxiliares do apóstolo. Os pais vieram da Macedônia enquanto Paulo continuava o trabalho na província da Ásia Romana. Semelhantemente nas epístolas paulinas, existia um forte reconhecimento de Timóteo e outros, como Silas ou Silvano, eram cooperadores de Paulo. Assim quando o apóstolo escrevia para as igrejas, naturalmente incluía Timóteo como um dos seus companheiros nas orações de abertura ou nas despedidas dessas cartas. Olha, Paulo tinha uma amizade, uma proximidade tão grande desse jovem, que eles, quando escrevia essas cartas, ou despedia as cartas, ele citava Timóteo. Que bom, né? Você adquirir essa confiança no seu líder, você adquirir essa confiança em mostrar serviço, mostrar trabalho, dedicar, fazer a obra.
estava à disposição, dizendo: estou aqui. Ia passar a andar junto com o seu mestre para aprender, para conhecer de mais perto e desenvolver o ministério. E Paulo sempre estava falando a respeito desse cooperador que escreveu nas cartas. Por que o nome colocou tanto nas cartas? Porque você entende que era a intimidade que ele tinha com Paulo. Quando Paulo ia, ele estava junto. Ou quando ele estava junto, porque Paulo dizia: vai para tal lugar, vai consertar tal lugar, vai fazer isso em tal lugar. Então ele ficava fazendo esse trabalho, fazendo essa cobertura na pessoa do apóstolo Paulo. No caso dos Tessalonicenses, Paulo estava muito preocupado com aquela igreja, com o meio espiritual daquela igreja. Ele enviou para lá Timóteo, mandou Timóteo para lá. O que eu vou fazer lá, Paulo? Você vai fortalecer a fé dos irmãos, vai encorajar os irmãos, que eles estão passando muitas tribulações e angústias lá em Tessalônica. Nós já falamos sobre isso aqui quando falei nessa carta. Das perseguições que a igreja de Tessalônica enfrentou, mas foi uma igreja vencedora, uma igreja de fé exemplar, uma igreja que Paulo também escrevia nas suas cartas e falava assim: olha, que vocês façam como os irmãos de Tessalônica, desenvolvam a fé, cresçam na fé, porque os irmãos têm uma fé notória, que vale a pena, mesmo por muitas perseguições, muita angústia, eles permanecem crentes, firmes, servindo a Deus. Paulo mandou Timóteo para lá para fortalecer os irmãos, para ajudar ele a vencer aquelas batalhas. E quando volta Timóteo, fala assim: traz boas novas, dizendo: os irmãos foram fortalecidos, os irmãos estão à bênção, aquela igreja é uma igreja maravilhosa, aquela igreja é uma igreja progressista. Paulo, é uma igreja abençoada, a igreja de Tessalônica. Como foi bom, ele deu uma palavra de fé, de coragem. Eu sou completamente tranquilo que a igreja está firme. É uma coisa boa, é quando você recebe uma notícia dizendo: a igreja vai bem, os irmãos estão firmes na fé. As perseguições são tantas, mas os irmãos não arredam a fé, os irmãos estão avançando, os irmãos estão prosperando, os irmãos estão crescendo. Olha, Timóteo era um obreiro de confiança, mas ele cumpria na íntegra a missão recebida. Timóteo, um jovem líder. Vamos passar para frente aí. Evidentemente, Paulo acreditava que Timóteo era um dos jovens que demonstrava maior potencial para o serviço da igreja emergente, o qual poderia ser chamado para ocupar qualquer cargo de liderança quando fosse necessário. Não foi surpresa que o apóstolo Paulo disse aos romanos: saúdo-vos, Timóteo, meu cooperador. Romanos 16, 21. Paulo tinha uma extrema confiança nesses jovens. Ele era um potencial, ele era um líder capaz para assumir qualquer cargo na igreja. Se de um pastor aqui, ele estava pronto. Se de um coordenador da escola dominical, estava pronto. Se de um coordenador de jovens, estava pronto. Precisa de ensinamento aqui para os ministros, ele estava pronto. E cresceu, desenvolveu as bases do ministério do apóstolo Paulo. Ele foi um jovem de potencial. Mas tem muitos jovens potenciais. Tem muitos jovens potenciais. E o Brasil vive de uma juventude muito grande. Eu sei que tem muitos líderes, muitos Timóteos por aí na juventude que são capazes e que podem assumir qualquer cargo que for necessário. Primeiro e segundo Timóteo. É nesse contexto das ministras pastorais que nós estamos importando. Talvez contém instruções de Paulo deu a Timóteo e a Tito. Esses escritos são considerados uma fonte de informações sobre Timóteo e Tito e contém esboço das características esperadas dos líderes e diáconos que permeiam nessas cartas. O apóstolo dirigiu a Timóteo e com afetivo, dizendo: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Em 1 Timóteo 1,2 ele está escrevendo dizendo: lembrou que seus olhos discípulos das coisas que ele tinha dito anteriormente. Essa instrução te dou, Timóteo. Essa instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti,
por elas combatas o bom combate, em conservando a fé. 6 vezes Paulo escreve nessa carta dizendo assim: conserva a fé. Machado, conserva a fé. Machado, conserva a fé. De novo, conserva a fé. Não podemos descuidar da fé. Não podemos descuidar da fé. Precisamos estar atento ao cuidado da fé e da boa consciência. 1 Timóteo 1, 18, 19a. Timóteo precisava desenvolver o potencial que os outros observavam nele e evitar os erros desastrosos de quem? De Mineu e Alexandre. Timóteo, desenvolve a fé, a boa consciência. Evita os erros desastrosos de Mineu e de Alexandre. Entre muitos, tinha um prometido. 1 Timóteo 19. Formalmente, Timóteo recebia a tarefa que lhe foi confiada. Irmãos, por quê? E Mineu e Alexandre, vamos falar um pouquinho mais sobre eles, mas eles eram muito influentes. E com seu mau comportamento, com as oposições que eles faziam na igreja, eram os críticos da igreja, eram os opositores. E envolveu muita gente. Acabou fazendo grupo com eles. E mais tarde foi necessário Paulo tomar uma decisão a respeito dessas pessoas. Olha, as instruções de Paulo ao apóstolo seu filho na fé. Mas tu, vamos falar comigo? Essa vez, vamos falar comigo. 1, 2, 3. Mas tu, ao homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo feito boa confissão entre muitas testemunhas. Paulo disse para ele: mas tu, homem de Deus. Ele era um jovem, mas era um homem autêntico. Está expressando para o homem de Deus, mas não se deu com uma certa idade, uma certa maturidade, homem já bem maduro. Não, ele era um jovem. Mas quando o jovem é um homem que temente a Deus, é um trabalhador valoroso e que serve a Deus, que cumpre todos os requisitos que ele precisa cumprir, como cristão, como crente, como servo de Deus, ele é chamado de homem de Deus. Aí não é mais, não está baseado nessas expressões na idade da pessoa, ou na sua faixa etária. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Foge dessas coisas. Que coisa? Foge desse desastre que Alexandre viveu. Foge deles. Paulo insistia em que o relacionamento da pessoa de com Deus era uma questão importantíssima. Para tanto a sua própria vida como a eficiência do seu ministério, precisava desse relacionamento com Deus. Ninguém vai ter um ministério brilhante, um ministério autêntico, se não tiver um bom relacionamento pessoal com Deus. Se ter esse relacionamento, se ter essa intimidade, vamos ter uma convivência na sociedade, na igreja, vamos ter mais o sucesso, a vitória do nosso ministério, do nosso relacionamento com Deus. Portanto, eu posso instruir os filhos também, seus jovens colegas, a exercitar a piedade. Uma virtude mencionada frequentemente nas revistas pastorais do grego é a piedade. É usada cerca de 10 vezes nas revistas pastorais. Note também que o uso do termo grego teosideia, reverência a Deus. Em 2 Timóteo 2,10. A vida no relacionamento íntimo com Deus proporciona a paz para o seu trabalho entre as pessoas. Porque todo cristão que tem um bom relacionamento íntimo com Deus vai ter esse relacionamento também perfeito com as pessoas. O trabalho do cristão é um trabalho voltado para as pessoas. Ele não tem como ser uma pessoa íntima de Deus e não ser íntimo com as pessoas. E o trabalho desse cristão é entregar para as pessoas aquilo que ele tem recebido
da parte de Deus. E nós vimos aqui em cima quando o apóstolo Paulo se o ministro, o obreiro, decide ter a paciência, decide ter a fé, decide ter a perseverança e muitas outras virtudes. Timóteo jamais devia permitir que desacreditasse o seu ministério por causa da sua juventude. Todas as pessoas que olhassem para Timóteo não deveriam ter embaraço quando olhassem para você, mas ele era um jovem. Não, Paulo falou assim: ninguém vai impedir o desenvolvimento da sua autoridade, da sua capacidade, porque você é um jovem. Agora você precisa de garantir uma coisa: precisa exercitar uma vida cristã integral, bem estabelecida, de maneira que, se não pudesse encontrar nele falta alguma. Timóteo, você não pode permitir que as pessoas comecem a apontar o dedo para você nas suas falhas. Seja um jovem irrepreensível, seja um jovem integral na vida cristã. Tenha uma vida cristã bem estabelecida, para quando as pessoas olharem para você, te respeitar. Ele é jovem, mas é um homem de Deus. Ele é jovem, mas é um homem de Deus. Tem um exemplo que não deixa de desejar. Então, agora eu continuo com Timóteo. Ninguém acuse a sua juventude, mas ser exemplo, conduta exemplar, daria credibilidade ao seu testemunho, para o seu desenvolvimento cristão e ministerial. Timóteo deveria manter-se atento à leitura bíblica, ao ensino, à pregação. Ele tinha que ter uma constância, ele tinha que ter uma intimidade, uma vivência cristã de alto nível, viver nas escrituras, dedicado ao ensino, dedicado à pregação e cuidar dos dons espirituais que foi recebido na sua ordenação. Quando livros do conselho puseram as mãos sobre ele, agora ele era exortado a cultivar e usar tais dons para que o seu progresso fosse manifesto a todos. Sua confiabilidade como vida cristã deve ser estabelecida além de qualquer dúvida razoável. Irmãos, o homem sensato, o homem entendido, o homem que quer servir a Deus e que precisa de líderes para estar dirigindo e orientando, vai buscar Paulo. Depois vai buscar Timóteo. Timóteo é um exemplo de vida, desde a sua ordenação, desde a impulsão que ele recebeu do ministério. Timóteo se desenvolveu, cresceu, e pode dizer: não deixe que alguém te apanhe qualquer falta alguma, seja exemplo, seja na altura das pessoas olharem e dizer: Timóteo é uma referência. Timóteo é uma referência. Cuida dos dons espirituais, que o manifesto dos dons espirituais na sua vida seja manifesto a todos. Paulo falou da herança cristã, da qual aprendeu na sua aprendeu primeiro em sua avó, Lloyd. Aonde que ela aprendeu? Com a avó Lloyd. E depois, com sua mãe, Eunice. Mas olha, a herança da fé, a vida cristã estava na sua avó Lloyd, que você aprendeu com a sua mãe Eunice. E estou certo que aquela herança está em você. E nós temos medo, né? Quando os pais projetam, batalham e constroem o império da fé, o império da moderação, o império da paciência, o império da graça, e deixa isso para os seus filhos. Não deixou dinheiro, não deixou patrimônio, não deixou riquezas, mas deixou o pecado da fé, deixou a herança da fé. Paulo diz assim: o que está com você é o que está na sua avó Lloyd. A herança da sua avó, a herança da sua mãe. Eu sei que isso é você. Cuida disso, cuida dessa herança. Não estrague essa herança. Avança com essa herança na sua vida. E nós estamos vivendo um mundo que há muita preocupação de deixar para a descendência, os filhos, deixar alguma coisa de valor. Deixar alguma coisa de valor, deixar pedras preciosas, deixar alguns bens materiais, deixar para os filhos, ou tirar do fundo do baú a última moeda para dizer para os filhos: vou deixar para você a herança, é um curso superior,
ele tira lá a última moeda do fundo do baú, às vezes corre da mesa, corre do calçado, corre da tanta coisa para chegar lá. Essa é a herança. Mas Paulo diz assim: a maior herança que sua avó e sua mãe deixou para você foi a fé. Aleluia, que bênção, a herança. Eu sei que deixar a riqueza para os filhos, para os netos, para a descendência, é muito bom. E ajudar também os filhos a também chegarem profissionalmente em algum lugar, muito bom. A gente também faz isso. Mas o maior legado, a maior herança, a gente se focar, isso é a fé. Assim, eu quero ter a fé do meu pai, quero ter a fé da minha avó, quero ter a fé da minha mãe. Eu escuto outras mensagens de Swagger, mas como que ele fala na avó? A minha avó, eu ia lá para a minha avó, e minha avó fazia isso, eu ia lá para a minha avó, e minha avó me ensinou a fazer isso, minha avó me ensinou a fazer aquilo. Mas ele fala tanto dessa avó, eu assim, acho que essa avó era a Lloyd, né? A Lloyd de Swagger. Ele fala muito da avó, a experiência da avó, não fala nem tanto do meu, mas fala da avó, porque a avó tem uma intimidade muito grande com seus netos, né? E precisa mesmo. Paulo está falando dessa herança, mas agora eu quero entrar no primeiro capítulo. Pode pôr aí para nós o primeiro capítulo desse livro. Saudação. Vamos ler comigo até esse primeiro parágrafo? 1, 2, 3. Saudação. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, que é verdadeiro filho da fé, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo, nosso Senhor, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o capítulo 1, versículo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Como admiro a forma de saudação cristã do apóstolo em todas as suas cartas. O apostolado me foi confiado. Quer dizer, Paulo era, apesar de Paulo ser o Paulo que nós conhecemos, mas quando começamos a ler os seus escritos, vemos que Paulo era um homem extremamente humilde. Ele diz assim: o apostolado que me foi confiado, Deus me confiou o apostolado. E é segundo o mandato de Deus. É Deus que mandou. É Deus que mandou. É Deus que me deu esse apostolado. É Deus que me confiou ser apóstolo. E esse apostolado é segundo o mandato de Deus. E nessa saudação, ele está com o jovem Timóteo como filho na fé. Ele adotou aquele jovem como filho na fé. Onde estão os jovens, né? A gente adotados. A gente adotar esses jovens como Timóteo. Então ele era um apóstolo, mas com humildade. Você sabe que é na natureza do ser humano ficar vaidoso com pequenas coisas, ainda mais com grandes coisas. O ser humano é tendente à vaidade, de assumir qualquer posição e qualquer destaque, despertar o seu ego, ou ficar buscando de unhas e dentes alguns propósitos que é permissão de Deus e é dado por Deus. Deus dá no seu tempo certo. E tem muitas pessoas que precipitaram tanto, cobraram tanto, que os outros acabaram dando. E não foi Deus que deu, os outros se devem. E aí vai, né? No céu que vão chegando. Mas os homens deram. Mas faz assim: olha, Deus me confiou o apostolado. É Deus que é o mandado de Deus. Deus mandou me dar o apostolado. Paulo era um homem sem vaidade. Paulo, depois que encontrou Cristo,
Depois que ele levantou a queda, e bateu a poeira da queda, caiu tudo, ele caiu lá, caiu o orgulho, caiu a vaidade, caiu na sujeira, caiu tudo no chão da poeira. Ele levantou um novo homem naquele dia. Depois ele falou assim: tudo que eu tenho foi Deus que me deu, Ele que me confiou, Ele que me abençoou. É Deus da minha vida. Glória a Deus, aleluia. O motivo de Paulo ter colocado João Timóteo em Éfeso, porque Paulo pega Timóteo como filho e começa a dizer: Timóteo, eu quero que você vá em tal lugar. Eu quero que você vá em tal lugar. Ele diz assim: eu quero que você vá para Éfeso. Sim, mas o que eu vou fazer na Éfeso? É para você chegar lá e divertir a igreja sobre as falsas doutrinas. Somente assim, através do ensino, Timóteo estaria impedindo que todas as doutrinas fossem ensinadas e cridas na congregação. Por que, irmãos? As pessoas começam a crer, começam a ensinar outras coisas, e de repente, eu nunca tinha crente. Eu não tinha entendido isso, porque os ensinos são muito eficazes, os ensinos são muito sutis, os ensinos dos falsos mestres, eles sabem como é que introduz as mensagens, sabem como é que fala com o povo. E você, para não ter esses laços, esses embaraços, você precisa conhecer as revelações bíblicas. E precisa ter de Deus o discernimento. Tem coisas que você precisa ter de Deus o discernimento do Espírito, para não cair nos embaraços, para não cair nas confusões, para não cair nas heresias. Você vai para Éfeso combater as falsas doutrinas. Que olha, Timóteo, a base cristã. Qual é a base cristã? Cuidado no vermelho. A base cristã. Qual é? 1, 2, 3. O mandamento é o amor de um coração puro, de uma consciência, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Os nossos versos não trabalham com essa base. Mãos santas, coração puro. Quem vai subir no monte santo? Quem vai subir? É aquele que tem mão santa, aquele que tem coração puro. O mandamento, a base cristã do mandamento é o amor. É uma boa consciência e uma fé não fingida. Muitos mestres, escutem isso, muitos mestres e doutores se perdem, não sabendo nem o que dizem e o que fazem. E são cheios de mestres e doutores, que eles não sabem o que estão dizendo e não sabem o que estão fazendo, porque a mente deles estão capturadas pela arrogância, pela soberba, ou estão ludibriados como não souberam separar o joio do trigo, misturou o joio do trigo, e ainda não sabem o que diz e nem sabem o que fala. E estão cheios de mestres e doutores assim. Olha, a lei, aí pode se transformar, a lei é boa, se alguém usa dela legitimamente, a lei é boa, a lei é boa, mas sabemos que a lei é para os injustos, é para os ímpios e pecadores, é para provações de pecados e a todos que são contra a sua doutrina, lei para eles. Nós somos cumpridores da lei. Qual a lei? A lei de Cristo, a lei da liberdade. Temos Cristo em nossos corações. E quando temos Cristo, a lei não nos ofende, a lei não nos coage, a lei não nos dá limite, porque a gente já sabe cumprir os limites. Nós sabemos cumprir os limites, já somos instruídos. Mas a lei é para os injustos, para os ímpios, para aqueles que são contra essa doutrina. Paulo alega que a sua vida no passado, como perseguidor de igreja, agora é alcançada pela misericórdia de Deus. Ele diz: fiz na minha ignorância e na minha incredulidade. Eu fiz isso na minha ignorância. Eu fui ignorante, persegui a igreja, maltratei os cristãos, levei preso vários deles para Jerusalém e ia para Damasco para aprender mais.
cheio de ira, e achando que estava fazendo a obra de Deus, fazendo que estava pensando que estava cumprindo com os desígnios de Deus e com o zelo da religião. Mas no caminho, quando encontrei com Cristo, quando Jesus me lançou por terra, caiu toda essa prepotência. Levantei dizendo: Senhor, quem que és tu? O que é o Senhor mesmo? O Senhor de Jesus Nazareno que você está perseguindo. Sim. Então o que eu devo fazer? Mas você não é o chefe? Você não é o valentão que está indo lá abaixo? Não. O que eu devo fazer? Mudou tudo. Porque quando o homem tem um verdadeiro com Deus, ele deixa o seu argumento, ele deixa tudo aquilo que era o seu agregado e faz dizer: Senhor, o que eu devo fazer? Entra na cidade e lá a gente vai conversar. Ele levantou e estava cego. Não questionou. Não questionou. Ele entendeu completamente o que ele encontra. Então ele disse assim: por isso, Timóteo, o homem nasceu em ignorância, na soberania, ele é capaz de fazer muita coisa. E ele faz crer em muita coisa. Crê na religião, crê nas tradições, que faz equiparação com a palavra de Deus. E ele está sujeito a fazer muitas coisas na sua ignorância e na sua curiosidade. Dizendo: não, tem que fazer, tem que ir para esse povo, tem que prender esse povo. Mas olha, Timóteo, vai ensinar em Éfeso que é digna, que a palavra de Deus é digna de toda aceitação. Vai dizer para os irmãos de Éfeso que a palavra de Deus é digna de toda aceitação. Eles devem aceitar a palavra de Deus como ela é. Que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o principal pecador. Eu sou um dos principais. Jesus veio salvar os pecadores. E eu sou sempre os principais. E se tem alguém que quis fazer mal para a igreja de Cristo, fui eu. Fiz na minha ignorância, fiz na minha incredulidade. Mas quando conheci a palavra de Deus, quando aceitei a palavra de Deus, mudou a minha vida. Está vendo? Digna de toda aceitação. Meus irmãos, ninguém fica lutando contra as escrituras. Ninguém fica no seu achismo dizendo: mas eu acho que não tem problema. Não, você não tem que achar nada. Você tem que ir para as escrituras. Por exemplo, eu estou seguindo as escrituras. Eu estou seguindo a palavra de Deus. Mas não precisa disso, para você não precisa. Não. Mas eu preciso de a palavra, ele está me ensinando assim. E eu vou ficar com as escrituras. Eu quero digna de toda a aceitação. Eu preciso aceitar o que a Bíblia me ensina. Aleluia. Sempre tem essa disposição. Timóteo, esse mandamento eu te dou. E segundo a sua eficiência de sua vida e ministério cristão, eu vi acerca de você, milites por elas a gloriência. Milite pelo seu ministério. Milite pela sua vida cristã. Conserva a fé, a boa consciência, pois alguns, rejeitando essas orientações, naufragaram na fé. Entre eles, Alexandre e Pedro. Olha aí. Os quais, Paulo diz, os quais entreguei para Satanás. O que aconteceu com aquelas pessoas? Eles foram excluídos do corpo de Cristo. Paulo excluiu eles da congregação. Chamou a igreja, fez uma assembleia, excluiu Alexandre e Pedro. Falou assim: nós estamos excluindo eles e entregando eles para os ações de Satanás. Porque quando o cristão está debaixo da cobertura espiritual, eles são protegidos. Mas tirar da proteção, tirar do corpo de Cristo, é deixar que a pessoa seja alcançada pelos laços malignos, pelas atrações malignas. Paulo entreguei esses homens para serem açoitados pelo diabo, para que eles sejam salvos no dia do Senhor. Quem eram esses homens? 1, 2, 3. Esses homens eram opositores, críticos, e não aceitavam Paulo como apóstolo e nem davam crédito de sua pregação. Paulo reclama: esses homens me fizeram muito
calúnias, mentiras, negação, humilhação que esses homens faziam contra mim. Eu me fizeram muito mal. Sofri muito com esses homens. Por isso eles estão excluídos da conversa. Não merecem estar aqui. Estou entregando esses homens para Satanás, para eles serem chicoteados pelo diabo, para eles se arrependerem e amanhã serem salvos. Eles precisam de uma correção. Porque esses homens são opositores. Eles negavam o apostolado de Paulo assim: quem é Paulo? Você quer ouvir desse tagarelo? Você quer ouvir Paulo? Ele não é apóstolo. Ele não viu a Cristo, ele não andou com Cristo. Ele que fica falando isso por aí. E negavam, e se levantavam, se opunham, calúnias, mentiras, humilhavam. Mas isso não impediu que o apóstolo Paulo continuasse a sua jornada no seu ministério. Muitas vezes nós temos que vencer esses caprichos de Alexandre de Deus. Muitas vezes andam, caluniam, são bons, às vezes vão lá para ouvir quem? Ouviu a Paulo? Não ouviu Paulo? Vocês vão lá para ouvir Paulo? Não, Paulo, nem apóstolo não é. Paulo. Então, muitas vezes nós devemos vencer também essas circunstâncias terríveis. Segundo capítulo. No segundo capítulo, vamos lá? No segundo capítulo, a igreja diz que é algumas virtudes importantes que quero mencionar.